lembrando que nós estamos aí na nossa escola bíblica no lar, né? Nossa escola bíblica dominical de todos os domingos. Todos os domingos às 9 horas da manhã, nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui divulgando esse trabalho, né? Para que possa chegar aí a todas as pessoas, tá bom? Para que a escola bíblica possa chegar até todas as pessoas. Como eu já comentei, eu estou fazendo esse trabalho via Facebook e também via YouTube. Facebook, na nossa página do perfil, página principal, Paulo de Almeida Farias, também no YouTube, no canal da Igreja Batista de Vila Helena, que é a igreja que nós pertencemos, nós fazemos parte, tá? E lembrando também, nós preferimos assim que as pessoas estejam participando diretamente pelo nosso canal no YouTube. Mas você fica à vontade, tá? Isso é uma preferência, mas você fica à vontade. Por onde você achar mais confortável, você pode estar participando, com certeza. Para nós, tá? Vai ser uma honra para nós ter você aqui conosco, tá bom? Para nós é uma honra ter você participando aqui juntamente conosco na nossa escola bíblica, esse momento aqui. Lembrando que isso é uma sala de aula, tá bom? Você pode, não é uma pregação simplesmente, você pode fazer suas perguntas, você pode aí, se manifestar de alguma forma, você pode dar aí o seu, como que diz, a sua opinião, né, e a sua sugestão, tá bom? Então você fica à vontade, tá bom? É para aquilo que você está recebendo, você tem liberdade para fazer seus comentários também, tá? E tirar suas dúvidas, claro. Isso é uma sala de aula, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa escola bíblica de hoje? Vamos então dar início à nossa escola bíblica de hoje. Estávamos aí somente fazendo nossas arrumações, né? Nossas organizações de produção, né? E então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Então, deixa eu dar minha introdução. Seja bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, como nós carinhosamente chamamos, nossa escola bíblica no lar. Hoje estaremos trazendo uma palavra ou uma aula da escola bíblica voltado aqui para o final dos tempos, escatologia, é o assunto que nós estamos estudando desde um tempo para cá, né? E dentro da escatologia, dentro desse tema, desse estudo final dos tempos, temos aí alguns tópicos, né, alguns subtópicos que é bem interessante nós podermos estar trazendo para você algumas curiosidades até mesmo algumas linhas de pensamento. Você sabia que é muito importante nós conhecermos a respeito de linha de pensamento? Extremamente importante. Por que importante? Porque muitas vezes a pessoa ela está preparada e ela está programada até mesmo para saber ou para responder simplesmente aquilo que ela já ouviu falar, né? E simplesmente fica por isso. E isso não é bom. Pastor, não é bom nós aprendermos algo e nós respondermos por aquilo? Sim, isso é bom. Não é bom nós ficarmos focados simplesmente em uma linha de pensamento. Isso não é bom. Por que eu digo isso? Porque quando a pessoa que ela foca numa linha de pensamento só, quando ela ouve uma opinião diferenciada, ela fica muitas vezes sem resposta, sabe? Ela fica muitas vezes sem saber o que falar, ela fica sem resposta, né? Então, isso não é bom. Por exemplo, ela está evangelizando, ela está, por exemplo, participando de um grupo de célula, ela está, por exemplo, em um bate-papo, de repente uma sala de escola bíblica, ela ouve uma opinião diferente daquela que ela sempre ouviu, ela vai dizer, não é assim. Então, é interessante nós sabermos assim e sabermos também os princípios e a base que as pessoas que têm essa linha de pensamento diferente, a base que elas têm. Por quê? Porque se elas têm uma linha de pensamento diferente, baseada em alguma coisa né? Então, é interessante a gente poder saber exatamente sobre aquilo que as pessoas elas têm, elas pensam, elas acham, elas acreditam, tá? Então, vamos para cá, vamos para a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje é voltada aqui para o momento ou quando, né, ou onde ocorrerá esse tal juízo final, né? Nós entendemos que na semana passada nós vimos e aprendemos sobre qual será a duração do juízo final. Nós ouvimos falar sobre esse assunto, né? Nós conversamos, estudamos com os amigos, irmãos sobre esse assunto e hoje nós vamos falar de onde ocorrerá isso, porque muito se fala a respeito de juízo, né? Juízo de Deus, juízo final, trono branco, mas onde é que realmente essas coisas vão acontecer? Né? É no mundo espiritual? É no céu? É na terra?
onde é que tudo isso realmente vai acontecer? Então vamos lá, vamos esclarecer nossas dúvidas aqui com nossa aula de hoje e através da palavra de Deus, claro, que é a base, né? Que é a regra de fé que nós temos e a base que nós temos para tudo isso, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Claro que nós estudamos, nós sempre estamos frequentes na leitura e aprendendo também da parte de Deus para estar passando para você, né? Claro que sim, mas a base principal, né, é a palavra de Deus, né? É a Bíblia Sagrada, né? Que nós aí vamos estar analisando e estudando e passando algumas referências com base, com sustentação para isso, tá? Então, onde ocorrerá o juízo final? Essa é a questão, essa é a pergunta de hoje. A Bíblia, ela esclarece que o juízo final ocorrerá, né, diante do trono branco. Isso nós lemos por muitas vezes aqui nesses estudos, nos nossos frequentes estudos, né? Isso ocorrerá diante do trono branco, aquilo que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, no versículo de número 11. Aliás, vamos ler o que realmente está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Vamos ler lá o que está escrito? Olha, diz assim: se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você fica à vontade, tá? Se você quiser ouvir, porque esse estudo, essa aula vai ficar gravada tanto no Facebook como também no YouTube, então depois você pode estar acompanhando aí com calma, verificando na sua Bíblia, tá bom? A veracidade de tudo isso, tá? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 11, está escrito assim: depois vi um grande trono branco e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram à sua presença. Não se encontrou lugar para eles. Então nós já entendemos aqui através desse comentário que o juízo final, né, isso acontecerá ali aonde? Né, diante do trono branco. Né? Diante do trono branco é onde realmente isso vai acontecer. Agora, querido, se isso vai acontecer ali diante do trono branco, né, então uma coisa assim que desperta tudo isso, né? Então, e o local exato de tudo isso? Trono branco, tá? Nós sabemos que isso vai acontecer ali diante do trono branco, que é o trono de Deus, né? Que é o lugar absoluto ali, que é aquele lugar onde Satanás ele tentou se assentar, tentou tomar esse lugar de Deus, ele foi lançado fora, né, da presença de Deus. No entanto, não se sabe onde estará, né, esse trono branco. Alguns estudiosos até mesmo eles sugerem que esse trono estará na terra, porque serão julgados os habitantes da terra. Essa é uma linha de pensamento, tá? No entanto, outros defendem que esse trono estará no céu. Essa é outra linha de pensamento, né, nos ares, no céu. Então nós estaremos analisando essas linhas de pensamento, como eu já disse, algumas linhas de pensamento. Existe um livro que se chama Manual de Escatologia. Ele mostra mais ou menos umas 5 linhas de pensamentos, 4 ou 5 linhas de pensamentos a respeito do assunto. Esse Manual de Escatologia, eu até enviei para os nossos alunos do curso de Teologia, eu enviei para eles e mostra a respeito de muitas linhas de pensamento a respeito de um mesmo assunto e mostra onde cada uma se dá, né? Onde o fundamento que elas têm, né? Que elas apresentam, e se realmente a base é profunda na palavra de Deus. É muito interessante nós conhecermos a respeito disso. Por exemplo, algumas pessoas, elas não têm maturidade para isso, elas não têm. Então, nesse caso, eu convido você, por exemplo, a estudar um livro que eu até enviei para os nossos alunos do nosso curso de Teologia também. Esse livro se chama Versículo por Versículo, a Bíblia, né, Versículo por Versículo, com Severino Pedro, que é o escritor ali do livro. E porque ele mostra uma linha de pensamento só e pronto. Então as pessoas não têm maturidade para estar olhando outras linhas de pensamento, né? E se escandalizam, acham absurdo, enfim. Mas é interessante nós conhecermos, principalmente você que é obreiro, tá? Você que é um pastor, você que é ali um professor de escola bíblica, você que é um evangelista, você que tem seu grupo de célula. É muito importante você conhecer mais de uma linha de pensamento, porque possivelmente algumas pessoas elas vão perguntar para você na sua célula, no seu momento de estudo bíblico, no seu trabalho de evangelismo, aí na sua sala de aula, de repente algum
alguma ovelha vai perguntar para você, pastor, a respeito de um assunto tal. É interessante sim, a pessoa ter uma boa palavra, trazer algo assim edificante, mas extremamente importante é nós conhecermos a palavra de Deus. Nós sempre comentamos sobre isso. Conheça a palavra de Deus, assim como diz a palavra do Senhor, né? Lá na carta de Timóteo, nós precisamos ser obreiros aprovados, de que não tem de que se envergonhar e de que maneja bem a palavra da verdade, tá bom? Timóteo 2,15. É muito importante, 16, é muito importante nós conhecermos a respeito desse assunto para que nós não sejamos pegos de surpresa, tá bom? Claro que nós não vamos saber tudo a respeito da Bíblia e naquele momento, né? São muitas informações, mas isso são coisas básicas, né? Tem coisas ali que são básicas e nós precisamos ali, nesse trabalho de discipulado até mesmo que nós fazemos, nessas aulas de escola bíblica, é muito importante nós sabermos a respeito desse assunto, tá? Nós precisamos dar uma resposta satisfatória para as pessoas porque as pessoas que nos perguntam, elas vêm perguntar a respeito da nossa fé. E o apóstolo Pedro, ele diz que nós precisamos saber responder a respeito da nossa fé e precisamos responder com mansidão, né? Isso aí não importa, isso aí é para aquele dia. Sim, sabemos perfeitamente que é para aquele dia. Mas será que é só isso? Será que nós não podemos ali trazer realmente algo satisfatório, né? Então, as nossas aulas de escola bíblica, o nosso curso de teologia é exatamente para isso. Por exemplo, na terça-feira, no nosso curso de teologia, próxima terça-feira, nós estaremos começando nossas aulas de defesa da fé, né? Ou seja, nós estaremos estudando sobre religiões, sobre crenças. Para os obreiros, para os pastores, é extremamente importante saber a respeito desse assunto. Nós estaremos mandando a apostila, né? Esperamos que nessa próxima terça-feira os irmãos, os alunos já estejam com essa apostila. Mas é extremamente importante nós estudarmos a respeito e aprendermos a respeito da defesa da fé. Nós precisamos conhecer a nossa fé e conhecer ali também outras crenças, né, que estão por aí e muitas pessoas são enganadas através disso. Muitas pessoas deixam de ser pessoas ali cristãs para acreditar em tantas outras coisas que não têm fundamento algum, para você ter ideia, tá? Então vamos lá. Então, no entanto, não sabemos onde exatamente esse trono branco ele vai estar. Alguns estudiosos, como eu comentei, dizem que ele estará na terra, né? Enquanto outros estudiosos defendem essa questão de que o trono branco estará ali nos ares, né? Então, primeira linha de pensamento, aqueles que acreditam, né, que glória a Deus. A gente fala muito, né? Vai secando aqui as cordas. Mas a primeira linha de pensamento mostra que ele estará ali, vamos lá. Os que preferem aqui acreditar que será na terra, eles argumentam que seria muito lógico que o juízo final fosse aqui na terra, né? Considerando que ali a respeito da ressurreição dos mortos e que os habitantes da terra, eles vão ser julgados. Então, como quem diz assim, é no nosso terreno, né? Porém, há também uma outra linha de pensamento que diz que, já que argumentam em favor de que serão nas alturas, né? Esses aqui, eles reconhecem e acreditam que vai ser nos ares, né? Eles consideram que no livro do Apocalipse, o trono de Deus sempre estará no céu e não na terra. Embora os que forem julgados serão os habitantes da terra, Deus, ele tem o cenário dele, né? E nesse cenário dele, ele estará trazendo esse julgamento. Porque os princípios são dele, a palavra é dele, o cenário é dele, diz essa segunda linha de pensamento, né? Além de que dificilmente haveria lugar na terra para comportar todas as pessoas que já viveram desde que o mundo foi criado e formado, né? De modo que apresentam juntas todas ali no trono, né, no juízo final, diante do trono branco. Lembrando que, querido, essa linha de pensamento, né, que é baseada, né, de que as pessoas elas estarão juntas ali em um lugar muito grande, um lugar muito espaçoso. Essa linha de pensamento eu quero comentar com você. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus capítulo 25, no versículo 31, está escrito assim na palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier,
O Filho do Homem está se referindo a Jesus Cristo e ao arrebatamento, tá bom? Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará umas das outras, como o pastor separa o bode das ovelhas. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então, esse é um grupo de pessoas, né? E continua dizendo assim: pois eu tive fome e me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. E os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado e te demos roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo, Senhor, e nós fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores, ou algum desses pequeninos irmãos, a mim fizeram. Né? Ou seja, então, olha, ele tratando aqui com um grupo de pessoas, né? Esses que estarão à direita. Então, essa é a segunda linha de pensamento, de que isso será no céu, né? Ali, e todas as nações, exatamente todas, estarão ali marcando presença diante do trono branco. Essa é uma linha de pensamento. E esse outro grupo de pessoas que não quiseram Jesus, que rejeitaram a Jesus, em que um momento de escola bíblica como esse, talvez estariam fazendo qualquer outra coisa, né, do que aprendendo realmente do Senhor, né? E algumas pessoas até comentam, né? Pastor, mas nós entendemos, pastor, que assim, deixar a família para a gente, em primeiro lugar, pastor, a família, depois a igreja, depois, assim, as coisas de Deus. Eu até entendo, né, algumas pessoas que comentam a respeito desse assunto, só que eu entendo, mas eu não concordo. Eu não concordo mesmo, porque a palavra do Senhor, assim, algumas pessoas até comentam: nossa, pastor, você não concorda com, né, não entende as pessoas. Eu entendo, mas eu não concordo. Por quê? Porque a Bíblia, ela não me dá legalidade para eu dar prioridade para as coisas aqui dessa terra primeiro. Muito pelo contrário. A minha Bíblia dá legalidade para eu dar prioridade para as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Então, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão, todas essas coisas aí as que nós necessitamos, elas serão acrescentadas. E mostra também para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, que nós temos um princípio. Então, o pensamento que eu tenho assim com relação a pessoas que deixam sempre as coisas de Deus para segundo plano, é que elas não têm princípio nenhum. E a fé delas, qualquer coisa é mais importante do que a fé delas. Por isso que elas deixam as coisas de Deus em segundo lugar. Qualquer coisa é mais importante que a fé delas e que o Deus delas. Pastor, mas não é bem assim. Bom, a atitude diz isso, né? A pessoa pode não dizer, mas a atitude diz. Então, primeiro a comemoração dos pais, primeiro a comemoração das mães, das crianças, do final de semana, ou seja, então tudo, na verdade, muitas pessoas elas imaginam que, né, se faz, depois ali a pessoa vai para Deus. Deixa eu ver agora o que Deus tem para mim. Às vezes Deus não tem nada, porque Deus teria naquela hora que Deus chamou para tratar. E por isso que é muito importante, já disse, nós estamos aprendendo a respeito das coisas de Deus, porque elas precisam ser prioridade para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. E para esse outro grupo de pessoas, nós comentamos que 2 grupos de pessoas estarão ali diante do trono branco, segundo essa visão, né, de que o julgamento será nos ares. Então, esse outro grupo de pessoas que estarão ali diante do trono branco é esse que eu vou falar para você agora. O rei responderá. Eu estou lendo, está escrito em Mateus capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Bom, tá. Então o rei dirá também àqueles que estiverem à sua esquerda, vamos lá, esse outro grupo de pessoas: malditos,
Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, né? Os que estiverem à esquerda, né? O rei dirá isso a eles. E ele diz assim, então os que estiverem à esquerda, eles vão receber, eles vão ouvir a seguinte palavra: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Totalmente oposto, né? Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo, preso e vocês não foram me visitar, né? E também responderão o Senhor: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro, ou necessitado, e de roupas, ou enfermo, ou preso, não te ajudamos? Ele responderá, né? O rei responderá: digo-lhes a verdade, que vocês deixaram de fazer alguns desses meus pequeninos, desses menores, também a mim deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, quando alguém fala assim a respeito de fazer para Deus, deixar de fazer para Deus, não está se referindo diretamente o Senhor, ele foi lá em casa, o Senhor estava, sabe, vestido ali, sabe, com roupas resplandecentes, ele foi lá em casa e eu recebi o Senhor. Querido, o Senhor, ele pode vir em forma de alguém, né? Alguém que às vezes a pessoa despreza, humilha, né? Alguém que a pessoa viu e tinha condição de estender a mão e muitas vezes não estendeu. Então é muito importante nós ajudarmos, nós colaborarmos, nós estendermos realmente a mão, né, no nosso papel de cristão, né? Porque o cristão, ele não é salvo pelas obras que ele faz, mas ele é salvo para praticar boas obras. Então nós precisamos praticar boas obras, tá? Se o Senhor, ele realizou uma grande obra na nossa vida e ele realizou, então é extremamente importante que nós também venhamos praticar boas obras, né? Abençoando a vida das pessoas, principalmente aos domésticos da fé, tá? Os da fé. Ontem, por exemplo, nós fizemos um vídeo, né? Nós gravamos um vídeo pedindo para que as pessoas que viessem no culto ontem à noite, elas pudessem estar ali colaborando na cesta básica, que essas cestas básicas vão chegar até outras pessoas, né? Pessoas às vezes desempregadas, pessoas às vezes necessitadas, né? Pessoas ali que menos favorecidas, né, pelo sistema, né? E as pessoas às vezes não têm qualificação para um trabalho decente, né? E às vezes um salário baixo, né? E às vezes a pessoa não consegue muitas vezes se manter o custo de vida tão alto do nosso, vou falar do nosso país, né, que é o lugar onde nós vivemos, né? E onde o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, né? Essa dificuldade nós sabemos que existe. Então nós formamos cestas básicas aqui, tá? Para entregar para essas pessoas, primeiro para os domésticos da fé, né? Os cristãos nós chamamos assim, né? Segundo plano, para as pessoas que nós conhecemos, né? Às vezes nem são da igreja, mas nós conhecemos, mas nós sabemos que elas precisam, né? Nós também estendemos as mãos aí. Até mesmo algumas pessoas até comentam: pastor, eu vi uma pessoa vindo na igreja lá pedindo cesta básica, pedindo alimento, e vocês não deram. Puxa, eu achei tão chato isso. Sim, pode ser que sim, porque primeiro nós atendemos as pessoas que são da igreja, né? Porque às vezes algumas pessoas elas chegam na igreja simplesmente para buscar algo que lhes interessa e muitas vezes viram as costas. E infelizmente cada sistema e cada vez que nós trabalhamos, nós não trabalhamos assim dessa forma, né? De forma nenhuma. Às vezes algumas pessoas podem até comentar: pastor, mas isso é acepção de pessoas. Então deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que elas são abençoadas por Deus, eu sei que a chuva cai sobre os justos, sobre os injustos, sobre os bons, sobre os maus. Eu não estou falando a respeito disso. Mas eu estou falando daquelas pessoas que são beneficiadas, que elas são abençoadas por Deus. Elas estão na igreja ou elas estão fora? Eu não estou falando das coisas que são naturais. O fato de se eu estudar, se eu trabalhar, se eu pagar o preço, realmente eu vou ter um trabalho bom, eu vou ser beneficiado de alguma forma. Eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando de reino de Deus, paz, gozo, alegria de espírito. Estou falando a respeito disso, a princípio. Então, as pessoas que são abençoadas por Deus, têm prazer na sua vida, mesmo na simplicidade que vivem, elas estão na presença de Deus ou fora? Elas estão na presença de Deus e Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas que vão ser abençoadas com a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Elas estão fora da igreja ou dentro? Elas são de Cristo ou não? Elas sacodem os ombros para Cristo.
Claro que elas são de Cristo. Cristo faz acepção de pessoas? Não. Então, querido, nós entendemos exatamente dessa forma, usamos isso como princípio, como base para aquilo que nós falamos e fazemos. Tá? Então, aí a palavra do Senhor diz que primeiro os domésticos da fé. É um princípio da palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Depois, as outras pessoas, né, e outra, querido, não adianta a pessoa às vezes colocar um alimento sobre a sua mesa e ser muito bem sucedida nessa terra, e no final das contas ela está à esquerda de Deus, né, diante do trono branco e indo para o inferno. Não tem benefício nenhum nisso, né? Muito pelo contrário, interessante nós trazermos as pessoas para nós, elas serem abençoadas aqui na terra, e elas poderem também participar do gozo celestial. Essa é a nossa intenção, fazer com que as pessoas realmente venham entender a importância de tudo isso, tá? Bom, deixa eu continuar aqui com o nosso estudo bíblico, com a nossa aula de hoje, né? Bom, nós entendemos, querido, que nós podemos entender que os salvos possivelmente não participem diretamente desse evento, tá? Não estou dizendo que eles vão participar, nem que eles não vão participar, tá? Eu estou dizendo que possivelmente, tá, eles não participem diretamente desse evento, porque nós sabemos que eles não serão julgados para condenação, mas eles serão julgados somente para receber o seu galardão, somente para receber a sua recompensa, né? Essa é a nossa linha de pensamento, né? Está escrito em Romanos, no capítulo de número 8, versículos 1 e 2, as seguintes palavras. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado, da morte. Algumas pessoas podem comentar assim, pastor, eu não entendi muita coisa não, tá? Então eu vou ler uma tradução aqui na minha Bíblia, essa tradução é revista e corrigida, tá? A minha amiga de sempre, minha Bíblia de Estudo Pentecostal, minha amiga de sempre, de todas as horas, né? E eu vou ler para você o que está escrito aqui em Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Algumas pessoas estão mais acostumadas, né, com essa versão mais clássica aqui, então eu vou ler para você nessa versão, tá bom? E está escrito, deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil, tá? E está escrito assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse está acostumado, né? Versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, pegando aqui primeiros escritos do versículo 1, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, essa questão, essa possibilidade, né, de não haver pessoas aí no tribunal de Cristo, né, no trono branco, aliás, ela existe? Sim, ela existe. Justamente baseado nessa questão, né, nessa palavra. Por quê? Porque não vai haver ali o julgamento condenatório para os cristãos, para os que estão em Cristo Jesus. Pode ser que eles estejam? Pode ser, não vou dizer que não, porque a partir do momento do arrebatamento, que aconteceu o arrebatamento, a igreja ou a noiva do Cordeiro jamais vai desgrudar dele, ela vai estar constantemente com ele em todos os eventos. Isso que eu quero dizer para você. Por isso que eu estou falando sobre possibilidade. Então, a noiva sempre vai estar com o noivo a partir do arrebatamento, tá? Participando das bodas e tudo mais. Por exemplo, quando Jesus ele vier, por exemplo, para o plano e para o propósito com os judeus, lá no Monte das Oliveiras, diz a palavra do Senhor que o Senhor virá com os seus santos, né, e com os anjos, ou seja, com a noiva e com os anjos. Então, a noiva jamais vai deixar ali o cordeiro, né, o noivo, ali para todos os eventos, vai estar constantemente ali na presença do noivo, né? Nós estaremos com ele para sempre. Então, o tribunal de Cristo será um lugar para que os cristãos eles sejam julgados. Os cristãos, eles sejam julgados. Então, o julgamento dos cristãos, o julgamento, né, ali imaginamos e cremos, né, nessa possibilidade de ser algo assim, em um momento assim, isolado. Olha só, o crente ele foi gerado, Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Olha o propósito, né, pelo qual o crente foi gerado. O crente ou o cristão, ele foi gerado em Jesus Cristo para realizar boas obras. Lembrando que ele não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para gerar boas obras, para realizar boas obras, tá bom?
Então, quando diz ele foi gerado em Cristo, fala a respeito do novo nascimento, né? Aquilo que o Senhor faz de novo na vida da pessoa, aquilo que o Senhor, aquela transformação que Jesus faz na vida da pessoa. Então, exatamente por isso, tá? E eu quero ler também o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Lembrando que se você quiser ler aqui junto comigo, tudo bem, senão você pode ver em outro momento. Esse estudo vai ficar registrado tanto aqui no nosso canal, na Igreja Batista de Vila Helena, como também na minha página de perfil principal do Facebook, né, Paulo de Almeida Farias, tá? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 22, no verso de número 12, está escrito assim: em breve Jesus virá e dará galardão a todos aqueles que foram fiéis. Galardão, ele recompensará aqueles que foram fiéis na sua presença. Está aí nós comentando a respeito da importância de nós sermos fiéis ao Senhor, tá bom? Então, querido, nós sempre falamos a respeito de fidelidade, né? Seja fiel ao Senhor, querido, em tudo que você faz. Procure ser fiel ao Senhor. Não estou falando para você, seja perfeito. Eu vou acabar me decepcionando com você logo de frente, porque ninguém é perfeito. Mas nós dizemos sempre, seja fiel ao Senhor. Nenhum homem da Bíblia foi perfeito, mas muitos foram fiéis ao Senhor. Nem os heróis da fé foram perfeitos, mas foram fiéis ao Senhor. Então, seja fiel ao Senhor, seja fiel no pouco, porque Ele vai te colocar sobre o muito. Seja fiel no pouco ainda que aqui na terra você tenha, Ele vai te colocar sobre o muito, vai te dar um galardão, vai te dar uma recompensa, vai te dar um lugar maravilhoso. A Bíblia fala sobre mansões celestiais. Então, a fidelidade é algo que nós entendemos que precisa acompanhar a vida do cristão, para que ele realmente seja agraciado pelo Senhor, né? Para que ele realmente venha ali a experimentar, como diz lá a carta aos Romanos, né? Deus abençoe. A carta aos Romanos, né? No capítulo de número 12, né? Versículos 2 ali, né? Que diz que, aliás, versículos 3, né? Que diz que nós precisamos aproveitar. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 fala a respeito da nossa fé, como devemos seguir e servir ao Senhor, para que possamos realmente provar a fidelidade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade dele. Então é muito importante nós entendermos tudo isso, tá? Então, querido, ali, só que existe também ali uma terceira linha de pensamento, uma outra linha de pensamento que muitas pessoas têm. Algumas pessoas elas dizem assim, pastor, então a Bíblia cada um interpreta de um jeito, cada um interpreta de uma maneira? Não. Cada um interpreta de um jeito. Quando se fala a respeito de interpretação, eu quero deixar aqui algo assim bem claro. Quando nós falamos a respeito de interpretação, o que nós falamos? Interpretação. Quando alguém interpreta, por exemplo, um assunto, né, um tema, né, um texto, por exemplo, aqui esse livro, né, de Manual Prático de Teologia, como alguém, por exemplo, interpretaria um texto, por exemplo, e ele estaria formando uma opinião a respeito daquele assunto. Agora, quando alguém fala a respeito de possibilidade, provavelmente ele não está ali decretando algo, tá bom? Porque nós só podemos decretar realmente algo que a Bíblia nos confirma, né? Nós temos nossa crença. Somente aquilo que a Bíblia nos confirma, né? E aquilo que o Espírito Santo ele realmente revela a cada um de nós, mostra a cada um de nós, né? Então é preciso uma percepção, uma identidade ali realmente com Deus, né? Com as coisas ali diretamente de Deus. É preciso uma sensibilidade, né? Para nós todos participarmos aí desse entendimento, tá bom? Então não é algo assim isolado. Eu acho que é assim, penso que é assim, e a minha doutrina, meu ensinamento agora é esse. De forma nenhuma, tá? Então é muito importante nós estudarmos, nós analisarmos, nós avaliarmos, nós buscarmos fundamentos, princípios, base realmente para aquilo que nós temos e aprendemos, e juntar tudo isso, colocar diante da palavra de Deus, para que aí, na direção e na luz do Espírito Santo, nós venhamos chegar a uma conclusão. Mas não é assim, no estado de Deus, eu acho. Não, de forma nenhuma. Então, vem aí então uma terceira linha de pensamento, como nós comentamos, né? Que outros fazem uma espécie de um combinado, né? Que
essas duas possibilidades. Eles juntam uma linha de pensamento com a outra, de céu e de terra, né? E defendem que os mortos ressuscitados, eles estarão na terra e o trono branco ele estará nos ares, pairando sobre eles. E ali então, nesse momento, né, cada um será chamado, né, para ser julgado e passará ali diante do trono branco. Pode ser que sim, né? Pode ser que seja simplesmente uma linha de pensamento. Seja qual for essa linha de pensamento, né, seja diretamente aqui na terra, o trono de Deus, assim como Jesus veio aqui para a terra, né, assim como Jesus veio, assim como, por exemplo, quando houve, por exemplo, deixa eu falar aqui a respeito de juízo então, já que estamos falando a respeito desse assunto. Deixa eu trazer aqui alguns assuntos, né, uns bate-papo aqui com você. Assim como, por exemplo, quando houve um julgamento para Adão, de certa forma. Deus expulsou eles do Jardim do Éden e Deus estava presente ali. Assim como houve, por exemplo, ali um juízo de condenação ali nos dias de Noé, embora não diretamente Deus estava ali presente, mas ali através da vida de Noé, através da palavra dita, né, houve um juízo ali condenatório para aquele povo que rejeitou a Deus, embora ali também no período de Sodoma e Gomorra e das cidades circunvizinhas, o próprio Senhor estava ali por intermédio daqueles anjos que tiraram Ló e a sua família ali de Sodoma, né, e Gomorra, e ali o juízo veio ali sobre aquele lugar, sobre aquele tempo, né? Embora tudo isso tenha acontecido, né, e Deus fez questão de estar presente, embora também quando houve ali eu não chamo de um juízo, mas foi uma dispersão, mas de certa forma uma chamada mesmo, né? Ali na Torre de Babel, eu estou falando do que está escrito em Gênesis capítulo de número 11, quando Deus disse, olha, desçamos e vejamos ali o que o homem está planejando, né? E aí Deus veio, julgou aquilo como algo mal, né? Deus mandou com que eles dispersassem por toda a terra, para que procriassem, para que dessem frutos, enfim, enchessem e povoassem a terra. E os homens se juntaram e estavam construindo a torre, porque eles queriam ficar muito famosos e a intenção deles era chegar no céu, né? Ou seja, Deus julgou isso, e eu chamo de um julgamento, né? Assim, de uma forma assim, bem errada, né? As pessoas, essa forma errada de as pessoas agirem realmente. Então Deus, o que ele fez? Ele dispersou cada um deles, para que eles voltassem para o princípio, que era realmente esse período, né? Essa questão da procriação, né? Deles estarem ali se estendendo por toda a terra para que pudesse estabelecer ali o plano de Deus, tá bom? Então tá, olha, eu estou aqui comigo na minha página do Facebook com o pastor Leandro Marques. Deus abençoe, pastor Leandro, um abraço para ti, que Deus abençoe também nossa irmã Maria. Deus abençoe também nossa irmã Miriam, né? Deus abençoe grandemente suas vidas em nome de Jesus. Também estamos aqui no nosso canal, aí sim, no Facebook, no YouTube, aliás. Deixa eu fazer um comentário. Aos irmãos que estão no Facebook, né? Tem mais algumas pessoas ali no Facebook, a nossa qualidade de vídeo, ela fica melhor no YouTube, né? E também no YouTube é interessante porque a gente tem essa questão de gerar um crescimento, né? Para possivelmente o nosso canal seja monetizado. E a qualidade do áudio ela fica melhor, porque eu estou usando esse microfone de lapela, né? Então, independente da distância, ela vai ficar bom. E a imagem também ela vai ficar assim melhor, porque o aparelho que nós utilizamos para transmitir também é melhor. Pelo Facebook utilizamos simplesmente uma webcam, que é uma imagem mais simples. Também aqui o microfone do notebook, que também o áudio também já não é ali um áudio tão qualificado assim, mas vocês fiquem à vontade, tá? Também temos conosco aqui nossa irmã Lúcia Alves. Deus abençoe, Lúcia. Um abraço para ti, tá bom? Um abraço também na nossa irmã Lilian, tá bom? Também Vera Zanin com o meu irmão Luiz Zanin, um abraço para ti. Nossa irmã Maria Antônia também, Deus abençoe, um abraço para ti em nome de Jesus, bom dia, né? E a nossa irmã Maria Lúcia, Deus abençoe também, um abraço para ti e um abraço para o meu irmão José do Carmo, tá bom? Um abraço para vocês. Então, voltando aqui para o nosso assunto, aquilo que eu comentei, é muito importante nós estarmos aprendendo sobre linhas de pensamento diferenciado. É como, por exemplo, aquilo que eu comentei sobre maturidade. Existem pessoas, por exemplo, que elas não têm maturidade para ouvir uma opinião diferente da delas. Quando a gente fala em ouvir opinião, não significa que aquilo é uma verdade. Eu vou dar minha opinião sobre isso, né?
a pessoa já não falo mais com tal pessoa porque ela tem opinião diferente da minha. Opinião não é uma verdade. Eu tenho a verdade, então quer dizer que a verdade é essa. Você está falando a respeito de uma suposição, tá? A minha opinião é essa. A minha é essa. Então são várias opiniões. É interessante nós trabalharmos com opiniões diferentes porque nós passamos a conhecer mentes diferentes. Isso é o que eu disse que gera crescimento para cada um de nós. Quando você conhece opiniões diferentes, você pode conversar com vários grupos de pessoas que você não vai ter problema algum. Quando você, por exemplo, não conhece, você não interessa por opiniões diferentes, você vai ter dificuldade para você se infiltrar no meio de pessoas, né, que creem diferente de você, que pensam diferente de você, porque você se limitou, você fechou sua mente e você vive num casulo, num mundinho pequeno. Então, é muito interessante nós conhecermos um pouco a respeito de cada coisa. Hoje, irmãos, até no mundo secular, nós precisamos, felizmente ou infelizmente, nós precisamos conhecer um pouco a respeito de política e, infelizmente, ouvirmos um pouco a respeito disso, nós conhecermos um pouco de crença, tanto da nossa, principalmente da nossa, como também de tantas outras crenças e estudarmos um pouco a respeito disso, que é a nossa matéria de apologética, defesa da fé, da nossa próxima aula de teologia, né? Nosso próximo curso de teologia, nossa próxima matéria vai ser apologética, defesa da fé. Para os obreiros, para os pastores, para os evangelistas, para os grupos de célula, para os... Enfim, é extremamente importante nós aprendermos a respeito disso, porque pessoas exatamente dessa crença vão conversar conosco e você vai responder o que para essas pessoas, né? Você conhece sobre aquilo que elas creem? Então, por que elas creem assim? Então, é importante nós sabermos, almejamos realmente ganhar almas para o reino dos céus, esse é o propósito do nosso primeiro chamado, então é importante nós aprendermos a respeito desses assuntos aí, tá? E lembrando também que o próprio Senhor Jesus, ele tinha ali a base, né, de Deus, mas ele conversava com fariseus, com saduceus, com os zelotes, com os escribas, ele conversava com todos os grupos de pessoas, ele sabia exatamente aquilo que as pessoas criam, ou seja, ele não deixou de ser quem ele era, porque ele conhecia o propósito de Satanás, não deixou de ser quem ele era por causa disso. Então, o crescimento, isso faz com que as pessoas elas creiam. Apóstolo Paulo, por exemplo, por que ele foi um sujeito assim, que foi separado pelo Senhor Jesus para pregar o evangelho para os cultos, para os reis, para os importantes? Por quê? Porque ele era intelectual, ele conhecia, era extremo conhecedor da lei, né? Mas ele conhecia também as culturas, né? A respeito dos reis, das culturas, né? E ele teve um tempo ali de treinamento com o próprio Jesus Cristo, ou seja, então, olha o que aconteceu. Então, esse homem, nessa estrutura toda, ele foi separado para pregar para os grandes. Então, é extremamente importante nós conhecermos, sim, a respeito de variedades de linhas de pensamento, não deixando nos corromper. Tá? Primeiro, busca estrutura para você, para a sua crença, depois aí você, então, pode, aí, juntamente conosco, conhecer aí outras linhas de pensamento, né? Outras crenças, né? Eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas vamos lá. Então, seja qual for, né? Ou onde esse julgamento acontecerá, tanto na terra, né? Como também no céu, como também o trono no céu, e as pessoas elas vão ressuscitar e vão ser chamadas pelo nome para apresentar diante do tribunal, do trono branco, né? E seja como for, ou de uma forma ou de outra, né? Embora a Bíblia não determine claramente, de uma maneira tão exata, de como vai ser, né? E a duração exata de quanto tempo tudo isso vai demorar, né? Ou realmente como isso vai acontecer, porque estaremos em um tempo da eternidade, onde o tempo não será mais contado, tá bom? Então, o tempo, para você ter ideia, já não dá mais para ter ideia, porque o tempo não vai ser o tempo mais contado, o tempo cronológico, né? Mas como assim o tempo não vai ser mais contado? Eu não vou ter mais relógio? Não, querido, esse relógio ele é utilizado simplesmente para o nosso tempo, para esse mundo em que nós vivemos. É que eu comento com algumas pessoas. Eu tenho alguns comentários comigo dentro do meu coração, segundo aquilo que eu já estudei, já aprendi, né? E aquilo que Deus me deu. Eu faço alguns comentários, algumas pessoas às vezes elas se escandalizam, né? Eu não me importo com isso, porque se eu for me importar, por exemplo, com cada pessoa, por exemplo, que se escandalizar por aquilo que eu digo, pelo que eu creio, querido, eu não ando por isso. Nós temos a nossa própria fé,
Deus nos deu algo nesses 27 anos de conversão, onde eu estudo a Bíblia faz 27 anos. Eu não leio, eu estudo a Bíblia faz 27 anos. E dentro de tudo isso, nós criamos uma estrutura e foi nos dado uma base. Então, por exemplo, quando eu digo assim, por exemplo, algumas pessoas se escandalizam quando eu digo, por exemplo, que nós não conseguimos saber nem ter ideia a respeito da idade de Adão, para você ter ideia. Vai pensando aí. Ah, pastor, isso é blasfêmia. Isso aí está totalmente errado, porque Adão viveu 900 e poucos anos. A Bíblia fala a respeito da idade de Adão. Deixa eu contar algo para você. Nunca é bom a gente pegar um texto isolado do contexto. Deixa eu explicar uma coisa para você. Adão, ele viveu durante, sim, mais de 900 anos. Eva também viveu muitos anos. Só que, deixa eu fazer uma pequena observação. Sabe aqueles comentários, aquelas letrinhas pequenas no rodapé? Quando vem aqueles contratos que a gente assina, sabe? A gente nunca lê aquelas rodinhas no rodapé, aquelas letrinhas no rodapé, né? Que sempre nos pegam de surpresa. Então deixa eu falar para você a respeito desses detalhes aí. Adão, ele viveu sim mais de 900 anos, porém, ele não foi criado em um tempo passageiro, em um tempo cronológico. Ele foi criado no tempo da eternidade. Então não se sabe quanto tempo demorou para que o pecado entrasse no mundo, porque o tempo era eterno. Você entende o que eu quero dizer para você? Então, a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, aí passou a se contar o tempo. Aí vem a contagem de todas as coisas. Então não dá para dizer exatamente assim, há quanto tempo existe o mundo. Bom, o mundo foi criado num tempo da eternidade, poxa. Foi criado num tempo eterno. Então, quando se fala a respeito de 6 mil anos, 7 mil anos, como eu já disse, o mundo foi criado na eternidade. O planeta em si foi criado na eternidade, num tempo eterno, onde o tempo não era contado. Ou seja, o tempo passou a ser contado a partir do pecado, né, que entrou no mundo de eternidade a eternidade. Então o homem saiu da eternidade e ele, depois do julgamento, ele vai entrar no período da eternidade, né? Aliás, a partir do momento que ele fecha os olhos, ele parte dessa vida. Ele já entra no período da eternidade. Então, para ele, desde o primeiro homem que morreu, né? Para ele, o tempo não se conta. Ai, estou aqui esperando tanto tempo esse tal de juízo, esse tal de julgamento, ou para receber meu galardão. Para ele, o tempo é eterno, né? Para ele, não, o tempo é simplesmente como se fosse aquele tempo parado, aquele tempo eterno. O tempo não passa. E o tempo simplesmente existe. Não dia, nem noite, nem nada. O tempo ele simplesmente existe, né? Então, como eu já disse, aquilo que é escrito, por exemplo, a respeito da idade de Adão, eu creio que a partir do momento em que o pecado ele entrou no mundo, aí então passou a ser contado o tempo cronológico, aí podemos chegar à conclusão de uma idade assim a partir do momento do pecado, tá? Fora isso, porque ele foi criado antes do pecado, não dá para ter ideia, não dá para ter ideia exatamente. Porque também o corpo dele não envelhecia e todas aquelas coisas, não sentia realmente ele na pele, né? Não entrava em decomposição e nem nada, então, porque o homem foi criado para ser eterno. Não vou entrar nesse assunto agora, porque vai acabar fugindo do nosso foco, né? Mas vamos voltar para cá. Então, lembrando do que não é porque também o João ele teve essa visão no céu, né? Essa visão que João teve lá na ilha de Patmos, ele foi arrebatado, né? E teve essa visão no céu. Não é porque ele teve essa visão no céu, essa revelação toda, né? Que tudo isso será no céu. Não diz exatamente isso, tá? Ou que essas revelações aqui, elas serão ou aconteceriam aqui na Terra. Eu vou ler para você aqui, olha. O primeiro livro, pastor, que confusão. Na verdade, não tem confusão nenhuma, né? Sim. Glória a Deus. Tem alguns comentários aqui, né? É um tempo. Da eternidade, sim. Eu vou ler para você aqui, em Apocalipse, olha só. Quando que João ele teve essa visão. O início, aliás, dessa visão, quando começa aqui, quando a Bíblia começa a descrever. Apocalipse, capítulo 1, eu vou ler aqui vários versículos, tá? Até aquilo onde interessa a nós, porque faz parte do contexto aqui do estudo, da aula. Então está escrito assim, Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1 também, né, claro. Diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, né, para mostrar aos seus servos que em breve há de acontecer. Ele enviou o anjo para torná-la conhecida ao seu servo João.
Então, essa visão foi dada a João. Entendemos assim, né, desde o primeiro versículo. Versículo 2 diz assim, que dá testemunho de tudo que viu, isso é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras da profecia, né, dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Continua dizendo assim, João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz. Qual o cumprimento Qual o cumprimento dessa revelação? Graça e paz. Então tá. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, ou diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino, sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui, deixa eu explicar uma coisa para você. Aqui, Ele está falando a respeito de uma vinda específica. Você percebe que aqui Ele separou algo específico para o judeu. João era um judeu, né? E aqui ele está falando a respeito de algo específico para esse grupo de pessoas, né? E olha só, porque quando usa a expressão todo olho verá, é aquilo que está escrito lá, aquela palavra lá para o Monte das Oliveiras, quando Jesus ele vai vir exatamente para os judeus. Lembra, Jesus lá na Galileia, ali no Monte das Oliveiras, antes de ele subir, né? Ele estava lá e quando Jesus começou a subir, apareceram 2 anjos do seu lado, que disseram assim, varões galileus, por que vocês estão assustados, espantados, com os olhos voltados para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir para o céu, ele também vai voltar para o céu, da mesma forma, ou seja, mas ele usou a seguinte expressão, varões galileus, os galileus, judeus. Então você percebe que essa passagem é específica, porque nós não veremos Jesus com os nossos olhos assim, aliás, não todo mundo vai ver Jesus ali a olho nu, e também não será diretamente o arrebatamento em questão de Monte das Oliveiras, mas sim plano específico para os judeus depois do período da tribulação. Tá? Deixa eu voltar para cá. Mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos, né, todo olho verá, aqueles que transpassarem todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Por que lamentarão? Porque aqueles que rejeitaram. Então estamos falando aqui a respeito de final dos tempos, estamos falando a respeito de pessoas que rejeitaram a Deus, ao seu plano, ao seu propósito, à sua vontade, esses lamentarão, tá? Porque passaram muitas vezes na porta e rejeitaram, blasfemaram, zombaram muitas vezes. Esses não têm remédio, eles lamentarão porque a eternidade longe de Deus, segundo a morte, infelizmente não dá para consertar. Conserta-se as situações com os olhos abertos e em sã consciência, em juízo perfeito, tá? Esperar estar sem juízo, sem consciência para decidir alguma coisa, irmãos, esquece, tá? Teve tempo para isso. Bom, vamos voltar para cá. Ele diz assim, eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Onde João estava quando João teve essa revelação, né? Quando ele foi chamado para esse momento, né? Estava na ilha de Patmos, tá bom? Nós já conversamos, já falamos a respeito dessa ilha, né? O que acontecia lá, o propósito que se levava pessoas lá para esse exílio, né? Já conversamos sobre isso em algumas aulas passadas, tá bom? No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, uma voz forte, como trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie essas cartas às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, ou 7 candeeiros, ou 7 castiçais, tá bom? Esses candelabros, entre eles, alguém semelhante ao Filho do Homem, e com vestes que
que chegava ali aos seus pés, e um cinturão ao redor do seu peito, ali fechando ali o seu peito, né? E na cabeça sua, os seus cabelos eram brancos como a lã, são brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. E os seus pés eram como numa fornalha, ali como bronze, numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, ou seja, no maior esplendor. O sol, vou chamar assim do sol do meio-dia, né? No seu maior brilho, né? E quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 igrejas que viu na minha mão, na mão direita, aliás, os 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos, né, que são ali as 7 igrejas. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque senão a gente já vai partir para as coisas que foram escritas ali diretamente para as igrejas, e ele vai começar a descrever, tá bom, ali os acontecimentos. Mas enfim, mostrando aqui. Então o João, ele teve essa visão aonde, né? João teve essa visão, né, na terra. Então, mas ele foi transportado em espírito. Então não se sabe exatamente céu, a terra. Sim, a possibilidade, como nós comentamos, né? A possibilidade, não exatidão, né? E algumas pessoas até partem muitas coisas, querido, sendo possibilidades ou sendo exatidão, não interferem diretamente na nossa fé, porque nós já sabemos e temos essa fé dentro de nós que vai acontecer. Então isso o que é importante. Agora o cenário, isso aí pertence a Deus. Lembrando aquilo que diz em Deuteronômio, capítulo 29, né? No versículo 29, eu vou ler aqui para você, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio 29, versículo de número 29, está escrito assim. Vamos lá, capítulo 29, versículo 29. Não programei isso não, mas vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia aí, tá bom, você pode ler comigo, você pode somente ouvir, tá? Está escrito assim: as coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, as coisas reveladas são para nós. Agora, pastor, por que nós estudamos então, irmãos? Por que nós estudamos? Então, se muitas coisas não temos certeza porque estão escondidas assim em Deus. Bom, primeiro porque está escrito na palavra. Segunda coisa, vou explicar para você por que nós estudamos, vou te dar uma razão para isso. Eu acredito que uma razão mais concreta que isso pode ser que você não encontre, mas eu vou te dar uma razão por que nós estudamos então a palavra de Deus. É necessário, irmãos, nossa fé ser alimentada por algo. Por exemplo, vai chegar uma data, por exemplo, para eu dar um presente para o meu filho. Ele faz aniversário dia 5 de outubro, aliás. Eu posso dizer para ele, olha, filho, posso descrever mais ou menos o presente que eu vou dar para ele. Mas ele não vai ter ideia de dimensão realmente de tudo aquilo que vai ser, ou de como vai ser. O cenário, ele não sabe se vai ser aqui no salão, na igreja, ele não sabe se vai ser dentro de casa, ele não sabe se eu vou fechar os olhos dele, depois se abre, ele não sabe se vai ter um bolinho, se não vai, ele não sabe, ele não sabe, ele sabe simplesmente que ele vai ganhar um presente. Mas como que eu alimento a alegria dele? Como que eu alimento a alegria do meu filho? Falou assim, quando eu vejo ele meio tristonho, meio assim, falou, filhão, tá chegando o dia tá chegando, fica firme. Lembra, pai, vai dar um presente para você, olha, presente, assim, eu começo a descrever algumas coisas. Não na sua revelação total, mas eu começo a descrever algumas coisas. O que é importante? Ele saber perfeitamente qual o cenário? Não. O importante é ele saber que ele vai receber e que aquilo está preparado e programado para ele. Isso é o mais importante de tudo.
Só que cada vez que eu menciono isso, eu desperto uma esperança no coração dele, uma alegria no coração dele, na alma dele. Isso para mim é importante. Quando, por exemplo, Deus disse para Abraão que Deus faria, por exemplo, de Abraão uma grande nação, Deus não falou quantos anos iria demorar. Sim, foi 25 anos, mas Deus não disse exatamente. Não disse exatamente como as coisas aconteceriam, pelo que Abraão passaria, qual seria o cenário disso. Porém, deixa eu alimentar com base bíblica o que eu acabei de falar para você. Porém, Deus constantemente lembrava Abraão: Abraão, sai para fora, Abraão, dá uma olhada para o céu. Vê se você consegue contar as estrelas do céu. Abraão, assim também vai ser a sua descendência. Alegra, Abraão, se alegra, rapaz. Bota alegria nesse rosto aí, fica firme na esperança, sabe? Ou seja, por várias vezes Deus falou isso a Abraão, para quê? Para alegrar realmente, para ajudar ele a permanecer na fé firme. Porque quando sabemos que vamos receber algo, é interessante a gente comentar sobre isso, né? É interessante. O próprio Jesus mesmo brotou um desejo no coração dele, ele disse assim: olha, eu muito anseio comer convosco essa ceia no reino dos céus. Ou seja, então você percebe que dos moradores aqui da terra, brota um desejo, uma ansiedade no bom sentido, um interesse, né? Um despertar pelas coisas do céu. E quando estudamos sobre as coisas do céu, querido, primeira coisa, a possibilidade de nós nos envolvermos com as coisas daqui da terra já vai cair por terra. Segunda coisa, quando passamos a estudar, aprender a respeito das coisas do céu. E é tanta coisa maravilhosa, querido, que gera algo assim tão bom no nosso coração, que a gente começa a descartar, sabe, essas coisas ruins dessa vida, desse tempo, desse mundo, que é maravilhoso, é simplesmente maravilhoso. Então, por isso que nós sempre passamos a estudar a respeito das coisas do céu e aprender delas em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, graça e paz, um abraço, até hoje às 7h30 da noite ou até os nossos próximos envios de vídeo e todos os vídeos que nós enviarmos para você e compartilharmos com você, querido, assista porque é importante, tá? Então, Deus abençoe, um abraço, até a próxima, se Deus quiser.